Opa, Leandro Cesarino, tudo bem? Tô aqui hoje para trazer uma dica para você. Quando eu falo dica, é uma dica útil de verdade. Por quê? Muita gente tem dificuldade na hora de de criar fórmulas que são um pouco mais longas. Como assim mais longas, Leandro? Às vezes uma si com várias condições, às vezes alinhar uma si erro com um proc v, ou às vezes inserir uma fórmula E com a fórmula si. Sei que tudo isso que eu falei aqui, se você não tem contato nenhum com Excel, pode parecer um pouco difícil de se entender. Mas se você acompanhar os vídeos anteriores aqui no canal, eu tenho certeza que vocês vão ter uma noção melhor do que eu estou falando. Então hoje eu vou mostrar para vocês como que você começa a construir uma fórmula que, na verdade, ela está aninhada dentro de outra, tá? É só uma sacada para você ter mais facilidade de não se perder na hora de construir elas, tá bom? Então tá bom. Então vem comigo que eu vou explicar para vocês agora como que funciona. Bom, eu tenho uma planilha aqui que ela é da seguinte forma. É uma planilha apenas de erros de manutenção, certo? Uma planilha simples. Eu vou fazer um PROC-V simples aqui. Só que eu quero fazer um PROC-V que esteja concordando com esse erro, certo? Isso é só um exemplo simples, tá? Para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Como assim, Leandro, concordando com esse erro? Eu quero que a minha planilha ela procure um determinado valor de acordo com o que eu tenho escrito aqui. Mas se ela não encontrar nada, ao invés de apresentar um erro, ela vai apresentar para mim outra coisa, que eu vou definir aqui na hora. Só que eu não vou fazer isso digitando a fórmula de uma vez. Para quem já sabe o que é a fórmula se erro, é uma fórmula que funciona como uma espécie de máscara. Se ocorre algum erro dentro de uma célula, o que vai acontecer? Ela vai encobrir esse erro e vai colocar outra coisa no lugar. Então, a se erro, ela é uma proteção anti-erro, tá ok? Ela é anti-erro. Agora, a PROC-V, como você, se você já trabalha com isso, já sabe, e se você não trabalha, bom, o que é a PROC-V? PROC-V é uma fórmula que procura valores numa determinada tabela na vertical, tá ok? Então, por isso ela se chama PROC-V. PROC de procura e V de vertical, ok? Então, seria isso. Eu quero juntar as duas. Para quem já trabalha há muito tempo no ramo, é comum a pessoa começar digitando se erro e depois vai lá e digita PROC-V. Só que isso, gente, puxa muito mais o cérebro da gente, tá? Isso força muito mais. O que eu vou mostrar de sacada para você que está começando agora, que tem dificuldade em construir fórmulas maiores? Eu vou explicar o seguinte. Toda vez que você for copiar, for copiar não, que você for criar uma determinada fórmula que, na maioria das vezes, ela confunde as pessoas por ser muito longa e você perde qual que é ali a referência que você está utilizando. Toda vez que você for fazer isso, construa a fórmula de dentro para fora. Como assim de dentro para fora? Que é o seguinte, a fórmula se erro, ela vem por fora da fórmula PROC-V nesse caso aqui. Vou explicar por quê. Vamos começar pelo PROC-V. Vou digitar sinal de igual, vou digitar o PROC-V e vou abrir parênteses. Repara o seguinte, eu vou fazer o meu cálculo de PROC-V baseado na busca pelo lubrificante incorreto. Tem aqui no lubrificante incorreto, eu vou procurar ele aonde? Vou procurar ele aqui dentro dessa tabela aqui. Quando eu encontrar, eu vou trazer aqui o total de ocorrências dessa palavra dentro ali da minha coluna. Então, para fazer isso, eu vou utilizar a segunda coluna como resposta, sempre lembrando, né, trazendo ali a correspondência exata, que é representada por falso ou por zero, tá? Fiz o meu PROC-V, apertei Enter, ele buscou, total de ocorrência 221. Ah, se eu mudar aqui, por exemplo, para sujeira excessiva, certo? Sujeira excessiva, o que vai ter aqui? Vai ter 358. Se eu puxar pelo desbalanceamento, certo? Puxei pelo desbalanceamento, vai acontecer o quê? Ele vai trazer aqui para mim o valor total de ocorrência. Ah, beleza, descobri tudo o que eu precisava saber sobre cada uma dessas ocorrências que eu joguei aqui. Agora eu não preciso de mais nada, vou apagar o que está escrito. Olha o que acontece, vem um erro. E esse erro aqui é que traz uma certa poluição para dentro dos seus relatórios da sua planilha, porque às vezes você não quer que apareça erro. Você quer que apareça mensagem ou você quer que não apareça nada. Ou então você quer que apareça algum número específico, enfim. Então, o que a gente vai fazer aqui é utilizar esse erro para encobrir esse erro. Ele vai meio que embrulhar o erro e vai colocar ele numa capa mais bonitinha. Como assim, Leandro? Se eu quisesse, por exemplo, que ao invés do erro aparecesse a mensagem não há valores disponíveis.
para mostrar que aqui não tem nenhum valor disponível. Ou então a gente pode deixar uma mensagem, uma orientação, melhor ainda. Insira a causa desejada, certo? Como que você pode fazer isso? Através da fórmula se erro. Só que a fórmula se erro, ela vem por fora, abraçando o PROC-V. Como assim, Leandro? Vamos lá. Eu vou apertar F2 aqui para voltar para o meu PROC-V. Vou precisar inserir o meu se erro. Meu se erro, ele tem dois termos. Ele tem um termo que fala o seguinte, você vai tentar fazer tal cálculo. Se der certo, beleza, a gente vai manter a resposta dele. E tem um outro termo, um outro argumento que fala o seguinte, mas se não der certo, se der algum erro, vai aparecer tal mensagem. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai vir aqui antes do PROC-V e vai digitar se erro e vai abrir parênteses. Quando eu faço isso, eu digito o nome da fórmula e abro parênteses antes de começar uma outra fórmula, daqui para frente, tudo isso daqui vai fazer parte da primeira sintaxe da minha fórmula que eu acabei de criar. Complexo isso, né? Pois é, na verdade, o que isso daqui quer dizer? Esse PROC-V agora passou a ser o valor, né? O argumento valor da fórmula se erro. Então, o que isso aqui vai mudar na minha vida? Na minha resposta, nada. Se eu jogar qualquer causa de falha aqui dentro, vai trazer a resposta do mesmo jeito. Só que eu estou adicionando um plus. Eu estou adicionando a possibilidade de colocar uma nova mensagem caso ocorra algum erro. Então vamos lá. Dou um ponto e vírgula aqui e ele fala o seguinte, qual que é o valor se erro? O valor se erro, nesse caso aqui, ele está falando o seguinte, se der erro, o que é para transmitir aqui como resposta? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar entre aspas a seguinte orientação. Insira a causa desejada. E fecho aspas. Quando eu fechei aspas, fecho parênteses. Por que eu tenho que fechar parênteses? Porque esse erro estava aberta. Eu fechei o PROC-V, mas esse erro estava aberto. Então, basicamente, eu estou falando o seguinte. Você vai fazer esse PROC-V. Se o PROC-V der certo, a resposta que vai acontecer aqui, ou seja, se tiver alguma causa aqui e eu encontrar essa causa dentro dessa tabela, a resposta que vai ocorrer aqui vai ser a do PROC-V. Mas se por algum motivo der algum erro, a resposta que vai aparecer vai ser insira a causa desejada. E aí eu vou apertar Enter. Olha o que aconteceu. Antes estava um erro, certo? Mas olha agora como é que está. Está escrito o seguinte, insira a causa desejada. E aí quando eu venho aqui, escolho a minha causa, né? E jogo aqui dentro, ele vai transmitir o valor. Tá vendo? Então o que aconteceu aqui? Quando a fórmula PROC-V é executada com sucesso, vem essa informação aqui, ou a informação do total de ocorrência. Quando dá algum erro, eu apago o que está escrito aqui, ele fala, insira a causa desejada. E assim, eu utilizei o PROC-V, eu comecei pelo PROC-V e abri ele, comecei ele de dentro para fora, finalizei esse erro depois de ter começado o PROC-V. Toda vez que você for fazer uma fórmula mais longa, seja PROC-V, seja fórmula SI, seja qualquer outro tipo de fórmula, é mais fácil você começar de dentro para fora, tá ok? Essa é a dica que eu queria trazer hoje. Bom, se você gostou dessa dica, não deixe de se inscrever, passe esse vídeo adiante. Tem gente que tem muita dificuldade com esse tipo de assunto. Eu encontro aí pessoas que montam uma fórmula muito grande e que têm extrema dificuldade ao fazer a organização dela. Esse vídeo pode ajudar essa pessoa. Então, gente, sempre que você precisar de alguma coisa referente a esse tipo de assunto, volta nesse vídeo e relembra, tá? Pausa aí, ele vai tentando fazer aí do jeito que eu fiz aqui, que você vai entender rapidinho a lógica desse de dentro para fora que eu tô falando. Ok? E não deixe de se inscrever, mais uma vez eu repito isso, porque se você não se inscreve, você acaba deixando passar algum conteúdo batido e toda semana tem um conteúdo novo aqui para vocês, beleza? E no mais é isso, eu aguardo vocês nos próximos vídeos, encaminhe esse vídeo para quem precisar e, mais uma vez, se inscreva, deixe seu like aí, porque é muito importante para o nosso trabalho continuar evoluindo, beleza? Aguardo vocês nas próximas aulas e até lá!